Hoje eu resolvi trazer um vídeo sobre desenho e pintura de bocas, mais focado em o que eu considero na hora de desenhar. E eu tava procurando um modelo bom pra fazer esse vídeo, um modelo que combine mais com como eu gosto de produzir, e eu decidi meter a mão no modelo de vídeo do Cynix, tô nem aí. Mas vou deixar tudo no contexto da minha experiência e o que eu observo e dou mais importância pra desenhar e pintar bocas. Então é uma cópia do modelo, mas não é uma cópia do vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o espaço que a boca ocupa e como ela ocupa esse espaço. A boca tem um volume circular, no geral, por conta da forma como os dentes estão dispostos na frente, inclinados para fora. É engraçado que do lado os dentes são meio inclinados para dentro, né? Fica aí a informação útil. Os lábios, por outro lado, são meio cavados nessa superfície arredondada. O lábio superior aponta para baixo e o lábio inferior aponta para cima, ambos numa direção meio diagonal, não é diretamente para baixo e para cima. Os lábios são superfícies macias e tem uma característica meio cilíndrica neles. Então, na hora de desenhar ou pintar lábios, eu tô sempre pensando nessa característica. Na forma como eu aprendi a imaginar a estrutura dos lábios, a gente pode imaginar o lábio superior como sendo formado por 3 porções. Um triângulo de ponta cabeça arredondado no centro e 2 outros triângulos, um para cada lado. A porção inferior é formada por 2 cilindros. Essa é a estrutura que eu geralmente enxergo quando eu tô desenhando e foi a estrutura que eu mais estudei quando eu comecei. Todos esses volumes seguem uma característica cilíndrica arredondada. Se enxergarmos a boca de outros ângulos que não seja de frente, vamos ver mais desse volume curvo. Uma dica muito boa que eu vou roubar do Cynix aqui e trazer pra gente é que podemos variar a altura do canto da boca. No vídeo dele ele fala que os cantos da boca são mais baixos do que o centro. Isso é algo que eu não costumo fazer. Eu meio que nivelo eles, mas criar essa variação ajuda também a criar uma variedade maior para desenho e para conseguir desenhar bocas diferentes. A gente pode tanto ter cantos mais baixos do que o centro, quanto cantos mais altos do que o centro também. Isso de uma forma um pouco sutil. Esses cantos mais altos dão um traço um pouco mais maligno. Eu achei muito interessante. Mas a gente também tem que prestar um pouco atenção que essa relação dos cantos da boca é uma indicação de ângulo que está sendo visto. Se a gente vê a boca de cima para baixo, a gente vai ver os cantos mais altos, porque a gente está olhando de cima para baixo, como a boca é meio arredondada, é essa impressão que ela passa. Se a gente está vendo de baixo para cima, é o oposto, a gente fica com os cantos mais baixos. Então tem que tomar um cuidado para não exagerar nesse aspecto, porque pode começar a parecer que a boca está sendo vista em um ângulo diferente do resto do rosto. Nessa estrutura simplificada fica mais fácil enxergar a sobreposição labial que pode acontecer dependendo de onde estamos olhando. A porção triangular é onde essa sobreposição mais acontece. Geralmente ela vai sobrepor ali o lábio que estiver atrás dela. E isso ajuda muito a mostrar o volume 3D da boca, principalmente no desenho. Podemos variar também o tamanho horizontal dos lábios. Podemos ter lábios inferiores do mesmo tamanho ou maiores do que o lábio superior. E isso ajuda a criar mais variação também. Eu pratiquei bastante desenhando essas formas e depois contornando os lábios. E foi mais ou menos aí que eu fui entendendo a estrutura da boca e comecei a conseguir criar nos meus desenhos com mais facilidade. Depois de entender melhor essa estrutura, eu comecei a desenhar e esboçar direto a boca mesmo, no espaço que ela vai ocupar, o formato que ela tinha e tal. Eu nunca tentei desenhar a boca, eu sempre tentei desenhar essa simplificação e depois desenhar só os contornos importantes. E hoje em dia desenhando, às vezes eu começo ali pela linha central da boca, né? A divisão entre o lábio superior e inferior, para decidir mais ou menos o formato. Só essa linha já vai definir muita coisa sobre a boca. E às vezes eu crio uma blocagem, um volume geral de onde a boca vai ocupar, e aí eu vou só modelando a forma de acordo com o que eu quero. Isso aí depende do que eu tô fazendo no momento e o que tá funcionando melhor para mim. Uma característica interessante dos lábios é a proporção em relação às duas partes. O mais comum é que lábios inferiores sejam maiores, ou pelo menos do mesmo tamanho que os lábios superiores. Ter a parte de cima maior gera uma certa estranheza estética, mas de vez em quando, em alguns personagens dá pra fazer funcionar. Tem pessoas que têm um lábio superior sutilmente maior do que o lábio inferior. Lábios em geral podem ser mais ou menos carnudos, podem ter mais ou menos volume. E eu me divirto muito brincando com essas possibilidades, porque dá pra mudar muita coisa na estrutura do lábio, só mudando o quão gordinho ou magrinho são esses formatos que a gente criou na base. Existem diversas variações para um lábio, mas algumas que eu uso bastante são as seguintes. Eu gosto de brincar com a forma da estrutura triangular. Ela pode ser mais cavada ou mais cheinha ali na parte de cima. Isso muda o formato dela, que consequentemente muda o formato da boca. Ela também pode ser mais estreita ou mais larga. Outra variação desse triângulo é na parte de baixo do lábio superior, na parte do lábio superior que se encontra aqui com o lábio inferior. Essa parte pode ser mais puxada para dentro e aí deixa aquele aspecto de boca bem volumosa, ou ela pode ser mais reta, ou ela também pode ser pontuda. Isso causa variações visuais diferentes também. Dá sempre
sempre para manipular esse aspecto, para mudar um pouco a característica da boca. Na parte de cima do lábio superior, podemos ter curvas diferentes também, dependendo da boca. A gente pode ter uma curva mais para fora, né, uma curva mais convexa, ou uma curva mais para dentro. Geralmente isso acontece em bocas menores. Isso também vai ajudar a criar variação, e o volume que os cilindros ocupam também vai afetar a imagem. Podemos ter bocas maiores, com cilindros maiores nos lábios inferiores, ou cilindros menores. E considerando esse volume, com lábios mais cheios, em geral, a gente vai ter todos os volumes mais arredondados. Lembra da característica circular do lábio? Ela é um cilindro, ela é um objeto bem macio. Então, quanto mais cheio o lábio, mais arredondado ele vai ficando. Não é comum que um lábio grande seja muito reto ou muito triangular pontudo. Isso é mais comum em lábios menores. E novamente podemos mexer no centro dos lábios inferiores, deixando eles mais cavados ou mais retos, até mais arredondados também. Dá pra brincar bastante com isso, né? No encontrozinho ali entre os dois cilindros do lábio inferior. O canto da boca pode ser mais fechado ou mais aberto. Isso eu não entendo bem a causa dessa variação, mas os cantos abertos são mais comuns em lábios mais cheios. Lábios mais finos, lábios mais magrinhos tendem a ter uma linha nos cantos dos lábios, enquanto lábios maiores tendem a ter um volume um pouco mais circular aqui. Lábios inferiores mais cheios vão criar um relevo maior em relação à parte de baixo da boca. No desenho a gente pode expressar isso com mais peso de linha embaixo da boca, como se estivesse criando uma sombra maior. Isso ajuda a separar o lábio inferior da base da boca e do queixo. Com lábios inferiores mais magrinhos a gente não tem tanto desse volume, desse relevo. O lábio vai começar a parecer mais uma continuação do volume como um todo. Ter essas variações em mente me ajuda a ter mais controle sobre o objeto e evitar desenhar a mesma coisa toda vez. Assim eu consigo criar personagens com mais personalidade e aparências mais únicas. Fica mais fácil criar rostos diferentes. E fica mais fácil também repetir o mesmo rosto se eu tiver total controle sobre o que é que eu tô fazendo. Os cantos da boca, no centro também e abaixo do lábio inferior, são lugares interessantes pra gente colocar um pouco mais de peso de linha quando estamos desenhando, para representar uma oclusão de ambiente. Isso às vezes vai fazer uma diferença absurda no desenho. No vídeo de line art eu falei sobre como o peso de linha afeta o desenho, e esse é um dos pontos que vai afetar. Às vezes eu crio um certo design de oclusão de ambiente que nem existe, só para deixar o desenho mais apelativo. E uma outra coisa que precisamos considerar é o volume exterior da boca. Toda a região em volta dos lábios precisa receber atenção também, principalmente na pintura, e também desenhando em ângulos diferentes. Num ângulo de 3/4, por exemplo, a gente pode deixar um traço que sai da base do nariz e vai até aqui a ponta do lábio superior. Isso vai ajudar a passar uma sensação maior de volume 3D, porque a gente vai estar representando aquele volume circular que eu falei primeiro, que a boca inteira ocupa. Para desenhar a boca, a gente não está falando só dos lábios em si. Os lábios são a superfície cavada. A boca é toda essa região entre o nariz e o queixo, é todo aquele volume que eu citei no começo. Existe uma pequena ponte entre o nariz e a boca. Essa ponte pode ser mais ou menos cavada. Isso vai variar dependendo aí do desenho, e não é algo que eu considero muito desenhando. Eu penso mais nisso nas pinturas. Mas basicamente, a largura e angulação vai depender do triângulo do lábio superior. Se a gente tem um triângulo mais largo, essa ponte vai ser mais larga também. E a profundidade vai variar bastante de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um relevo maior nessa região, tem gente que tem um relevo menor. Isso aí a gente pode brincar um pouquinho. Talvez com triângulos mais cavados, a gente coloque relevos maiores para combinar com aquele formato. E aí pessoas que têm lábios mais cheios e a parte superior aqui é mais retinha, a gente pode deixar uma pontezinha mais rasa, com menos relevo. E o último volume exterior que a gente também precisa considerar são os volumes que ficam aqui embaixo do lábio. Eles são como duas elipses diagonais nos cantos da boca. Eles vão sair da ponta da boca e meio que circular em torno do lábio e depois fechar junto no finalzinho do lábio inferior. E esse volume eu amo adicionar em toda pintura que eu faço. Dá pra brincar com o tamanho disso. Tem pessoas que tem mais, tem pessoas que tem menos desse volume. E geralmente esse volume mais presente é um traço de ou pessoas com bocas maiores ou uma característica mais masculina no geral. Lábios femininos vão ter um volume mais suave, menos marcado. E eu tento sempre fazer isso nos meus desenhos. É um volume que dá pra desconsiderar? É um volume que dá pra desconsiderar. Principalmente se a gente não desenhar bocas muito carnudas. A maioria das pessoas não tem tanto volume nessa região, mas é algo que é interessante para criar uma certa impressão de noção dos volumes faciais. Ajuda bastante. Quando a gente marca muito essa região também, a gente pode acabar passando uma sensação de tensão, como se tivesse alguma coisa se contraindo ali. Então é
interessante deixar ela mais suave, esse volume. Ou guardar para rostos bem masculinos, assim, bem brutos, que a gente vai querer marcar tudo, é interessante também. Esse volume pode ser desconsiderado, e também tem algumas pessoas que tem tão pouco desse volume que nem faz muita diferença. E nesses casos a gente pode só reproduzir o finalzinho do volume circular da boca, que já vai ser o suficiente. Outra coisa pra gente considerar é a modificação da boca pelo movimento da mandíbula, vulgarmente conhecido como boca aberta. Quando abrimos a boca de forma relaxada, a tendência é que os lábios inferiores se movimentem mais do que os superiores. Eles descem mais e ficam mais arqueados. Os lábios superiores também se distorcem, mas é em uma escala menor. Em movimentos mais esforçados da boca, quando a gente abre mais a boca ou quando a gente expressa mais com a boca aberta, os lábios superiores vão começar a ser mais distorcidos também, de forma mais intensa junto com os inferiores. É comum que os dentes inferiores fiquem escondidos por mais tempo quando abrimos a boca, de forma relaxada principalmente. Os dentes superiores vão acabar aparecendo mais. Ambos aparecem juntos quando a gente abre a boca de forma mais exagerada. E para desenhar dentro da boca eu não sou muito de detalhe não. No máximo eu desenho ali um relevo para mostrar a diferença dos dentes, separo os dentes do meio do resto, mas é só isso. Eu deixo ali uma forma que lembra a língua e valeu, não sou muito de detalhe nessa região não. Internamente dá para pensar nos dentes como uma estrutura retangular arqueada. Isso vai ajudar a gente a enxergar o espaço que aquela estrutura ocupa. Lembrando que os dentes são levemente inclinados para fora, levemente. Cuidado para não exagerar muito, mas em alguns casos dá para exagerar também. Existem pessoas com mais e com menos inclinação. Dá para mandar um Ronaldinho Gaúcho aqui e colocar mais volume em bocas com as dentições mais avantajadas. E agora falando um pouco sobre pintura, algumas características que eu considero também na hora de pintar. Primeiro, o volume circular, tem que sempre lembrar, o volume circular da boca são como se fossem cilindros, então é interessante considerar isso, só isso aí já vai ajudar bastante na pintura de boca. E eu quero falar sobre algumas características que eu sempre considero nas minhas pinturas. A primeira é a transição entre lábio e pele. A divisão entre duas superfícies pode ser bem marcada, ou também pode ser um pouco mais suave. Tem gente que exagera na suavidade propositalmente, isso gera um efeito estético mais agradável. Eu gosto de guardar essas transições para um ponto específico, que são as pontas do lábio inferior. Eu sempre gosto de deixar uma região indo lentamente da pele para o lábio, em uma transição bem suave. O resto eu não me preocupo de deixar muito marcado não, eu deixo uma separação bem visível. E falando sobre cor, existem algumas variações interessantes também. A cor natural dos lábios pode variar um pouco em tons de vermelho. Os lábios são uma mucosa meio externa, então eles tendem a ter a cor que a gente tem na boca, tons de vermelho, tons rosados, então é ali que a gente vai estar buscando esses tons. Em peles mais claras, a tendência é que a gente tenha tons vermelhos e rosados no geral. Já em peles escuras, a gente tem uma variação interessante. A gente pode ter os tons mais avermelhados e escuros em geral, e a gente pode ter uma mistura, onde os lábios superiores vão ser um tom marrom meio frio em comparação com a pele, um pouquinho mais escuro que a pele, e os lábios inferiores vão ser rosados ou vermelhos na parte superior, e a parte de baixo do lábio inferior, a parte que conecta com a pele, vai ter um tom mais roxo, vai ter um tom mais escuro, que eu acho muito interessante na pintura. Então fica aí algumas dicas de variação que a gente pode usar para pintar bocas das pessoas. Isso, claro, é o tom natural. A gente pode colocar um batom, um gloss, alguma coisa assim no personagem, e aí vai mudar o tom da boca. E alguns volumes que a gente pode considerar na boca, primeiro são os volumes do próprio lábio, como eu falei, eles são meio arredondados, isso a gente pode expressar na pintura, né? Pensar ali no cilindro na hora de pintar. Eu não vou cansar de estressar, pense na boca como cilindros, isso vai ajudar muito em tudo na hora de pintar. E outras variações interessantes são acima, abaixo e nos cantos da boca. Acima dos lábios, a gente tem uma região que aponta mais para cima e fica cada vez mais clara à medida que vai se aproximando do lábio superior. Essa variação é bem sutil, mas ajuda a passar uma sensação maior de volume. Em algumas pessoas a gente tem uma linha que contorna o lábio superior que é mais clara naturalmente, independente da luz. Isso é muito interessante de colocar em alguns desenhos também, para ajudar a criar mais variação. No meio desse volume superior da boca, a gente tem o filtro labial, né, que é aquela pontezinha que eu falei. E agora que o assunto é pintura, a gente pode se aprofundar um pouco nele. O filtro labial vai daquele volume triangular da boca até o meio do nariz. Ele pode ser mais visível ou menos visível, dependendo da pessoa. Cuidado para não exagerar demais nele, porque fica uma similaridade com o chimpanzé por algum motivo, quando a gente exagera nesse ponto. O filtro labial é levemente curvado para dentro, então em iluminações mais laterais a gente pode mostrar
um pouco mais desse relevo, deixando um lado mais escuro, o outro lado mais claro. É muito interessante fazer essa variação. E embaixo da boca temos aquele volume inferior que eu falei, aquele volume mais cheinho que eu gosto de expressar. Eu sempre imagino na hora que eu tô pintando duas ovais, uma em cada lado, e a gente pode deixar esse volume mais marcado ou mais suave, dependendo do que é que a gente tá fazendo ali. E variar também o espaço que ele ocupa. Eu gosto, por algum motivo, de deixar um espaço maior para essa região, mas eu tô tentando diminuir ultimamente porque eu percebi que isso não é muito correto anatomicamente falando, então eu tô diminuindo aos poucos. Mas ainda assim é algo que eu gosto muito de adicionar na minha pintura e que dá uma tridimensionalidade extra pra boca, dá um carinho a mais ali na pintura. E falando um pouco sobre highlights, eu vou juntar as áreas que eu gosto de pintar com mais claridade, com valores mais claros e com brilhos mais especulares, tudo no mesmo balaio. E aí você considera o que você quer reproduzir ou não. As regiões que eu gosto de pintar com os tons mais claros são geralmente a porção da boca que aponta para cima nos cantos da boca, que é aqui quando a boca fecha, tem um cantinho ali do lado dos lábios inferiores que pode apontar para a luz. Eu gosto muito de colocar highlight naquele canto, ajuda a passar uma sensação de volume. A linha de contorno do lábio superior, que algumas pessoas têm ela naturalmente mais clara, ou aquilo ali também pode ser feito de uma forma que pareça que é a parte da pele refletindo mais luz. São duas situações diferentes, mas aí dá para interpretar como a mesma coisa. O volume de cima da boca, que geralmente reflete mais luz no geral, já que ela tá virada para cima, né? Quando a luz vem de cima, ela vai refletir um pouco mais de luz. Os lábios inferiores, e aqui vai variar um pouco de acordo com o nosso objetivo. Podemos ter um brilho mais acetinado, que é um pouco mais borrado, é menos claro, quando estamos falando de lábios naturais, que eles são naturalmente hidratados, e podemos colocar um brilho mais especular, que ele é mais cortado, mais intenso, em lábios que tem algum tipo de material reflexivo revestindo o lábio. Eu gosto de colocar esses brilhos mais exagerados em lábios femininos, como se a boca tivesse com algum gloss ou algo do tipo. E tem também a ponte, o filtro labial, que a gente pode colocar um brilhinho ali dependendo da direção da luz. Pode colocar um brilho na pontinha que aponta para cima, nos cantinhos do filtro, ou colocar um brilho de um lado só. Isso aí vai variar também com a sua criatividade e a sua vontade no momento. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido colocar tudo que eu penso sobre lábio aqui. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas eu acho que isso aqui é o suficiente para ajudar alguém a colocar um pouco mais em prática aí algumas dicas sobre como desenhar e pintar lábios. Isso aqui é tudo que eu uso na minha criação. E geralmente é tudo que eu considero que eu acho mais importante para gerar uma imagem mais agradável visualmente.